Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar aprovação, evitar conflitos e agradar todos ao seu redor, acreditando que esse comportamento fará com que sejam mais valorizadas, respeitadas e aceitas. Mas existe um paradoxo psicológico que poucas pessoas percebem. Quanto mais alguém tenta agradar constantemente, mais algumas pessoas começam a enxergar essa necessidade como falta de confiança, insegurança ou ausência de limites. Este é um dos padrões mais silenciosos da mente humana. A busca excessiva por aceitação pode transformar uma pessoa generosa em alguém que abandona suas próprias necessidades, muda sua personalidade para se encaixar e passa a depender da validação externa para sentir que possui valor. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma. Trata-se de compreender como sua mente molda silenciosamente suas escolhas, seus comportamentos, seus relacionamentos e a forma como as pessoas interpretam sua presença sem que você perceba. Neste vídeo, você vai entender a psicologia por trás da necessidade de agradar, porque algumas pessoas perdem respeito justamente quando tentam ser aceitas por todos, quais padrões emocionais levam alguém a buscar aprovação constantemente e como desenvolver uma postura mais equilibrada, segura e autêntica. Se você ficar até o final, entenderá como a mente cria ciclos de comportamento que podem fazer você entregar mais do que recebe, porque algumas pessoas valorizam menos aquilo que está sempre disponível e como pequenos ajustes na forma como você se posiciona podem transformar completamente a maneira como os outros enxergam você. Porque a verdadeira questão não é apenas o quanto você faz pelos outros, é o que sua mente está tentando provar quando você sente que precisa agradar todos ao seu redor. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Este é um espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Hoje vamos analisar um comportamento comum, mas profundamente influenciado pela psicologia humana, porque quanto mais você tenta agradar algumas pessoas, menos valor elas podem enxergar em você e como recuperar o equilíbrio entre ser uma pessoa gentil e manter o respeito pela sua própria identidade. Você já teve a sensação de que faz de tudo pelas pessoas, tenta ser gentil, está sempre disponível, evita conflitos, pensa antes de falar para não magoar ninguém. Mas, mesmo assim, parece que algumas pessoas começam a valorizar você cada vez menos? Talvez você mande uma mensagem perguntando se está tudo bem, ajude quando ninguém mais ajuda, aceite situações que incomodam apenas para manter uma boa relação e, no final, ainda tenha a impressão de que sua presença se tornou algo comum, quase invisível. Esse é um comportamento muito mais frequente do que muitas pessoas imaginam. Existe uma dor silenciosa por trás da necessidade constante de agradar, o medo de não ser aceito. Muitas vezes, sem perceber, algumas pessoas começam a associar o próprio valor à forma como são vistas pelos outros. Elas acreditam que, se forem sempre compreensivas, disponíveis e cuidadosas, serão mais amadas, respeitadas e importantes. Mas existe um detalhe que muda completamente a forma como enxergamos esse comportamento. Quando alguém começa a deixar de lado suas próprias vontades, opiniões e limites para conquistar aprovação, a mente cria um padrão onde a pessoa passa a entregar cada vez mais, esperando receber reconhecimento em troca. O problema é que, em muitos casos, aquilo que era uma demonstração de carinho começa a ser interpretado como uma necessidade de aceitação. Pense naquela situação comum. Você recebe um pedido de alguém, mesmo estando cansado ou sem tempo, mas responde imediatamente dizendo sim. Você faz isso porque não quer decepcionar. No momento parece uma pequena escolha, mas quando esse comportamento se repete várias vezes, algo dentro de você começa a sentir que suas próprias necessidades sempre ficam em segundo plano. E o mais curioso é que muitas pessoas só percebem esse padrão quando já estão emocionalmente cansadas. Elas começam a se perguntar: por que eu faço tanto pelos outros e ainda sinto que não sou valorizado? A resposta não está apenas nas atitudes das outras pessoas, mas também na forma como você ensinou, sem perceber, a sua própria mente a buscar aceitação. Porque existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa boa e viver tentando provar que merece ser valorizado. E entender essa diferença é o primeiro passo para perceber por que algumas pessoas, mesmo recebendo tudo de você, acabam enxergando cada vez menos o seu verdadeiro valor. Existe um detalhe nesse comportamento que muitas pessoas nunca percebem. A mente humana não reage apenas ao que você faz pelos outros, mas também à frequência com que você faz isso. Ou seja, quando você está sempre disponível, sempre concorda, sempre tenta resolver problemas e raramente demonstra suas próprias necessidades,
Algumas pessoas podem começar a enxergar essa atitude como algo garantido, como se sua presença e seu esforço fossem uma obrigação e não uma escolha. Isso acontece porque nosso cérebro tende a criar padrões com base na repetição. Quando uma pessoa recebe constantemente a mesma resposta de alguém, ela começa a criar uma expectativa sobre aquele comportamento. Se todas as vezes que alguém pede algo você aceita, se todas as vezes que existe um conflito você é quem recua, se todas as vezes que alguém se afasta você é quem tenta reconstruir a conexão, aos poucos essa dinâmica se torna previsível. E aquilo que era para representar cuidado pode acabar perdendo o significado emocional que tinha no começo. Não porque ajudar os outros seja errado, mas porque quando uma pessoa abandona seus próprios limites para manter uma relação, ela transmite uma mensagem silenciosa. As minhas necessidades podem esperar. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você conhece alguém que demora dias para responder suas mensagens, mas quando precisa de ajuda, lembra imediatamente de você. Ou talvez você seja aquela pessoa que sempre escuta os problemas dos outros, oferece apoio, aconselha, mas quando chega o momento de falar sobre suas próprias dificuldades, percebe que quase ninguém pergunta como você realmente está. O ponto mais profundo desse comportamento é que muitas pessoas confundem ser necessário com ser valorizado. Elas acreditam que, quanto mais resolverem a vida dos outros, mais importantes serão. Mas existe uma diferença entre alguém gostar da sua presença e alguém apenas gostar do que você oferece. O cérebro busca segurança e previsibilidade, e nos relacionamentos isso também acontece. Quando alguém percebe que você sempre estará disponível, independentemente da forma como é tratado, pode deixar de enxergar aquele esforço como algo especial. Não necessariamente por maldade, mas porque a mente humana costuma se adaptar ao que recebe com muita frequência. E é justamente aqui que surge uma pergunta difícil. Será que algumas pessoas realmente valorizam quem você é, ou apenas se acostumaram com tudo aquilo que você faz por elas? Essa resposta começa a aparecer quando observamos um comportamento ainda mais profundo, o motivo pelo qual tantas pessoas têm dificuldade de estabelecer limites, mesmo sabendo que estão se machucando. O problema de tentar agradar o tempo todo é que, aos poucos, esse comportamento começa a mudar a forma como você se posiciona no mundo. Muitas vezes, a pessoa nem percebe a transformação acontecendo. Ela continua acreditando que está apenas sendo educada, prestativa ou evitando problemas, mas pequenas atitudes repetidas diariamente podem alterar completamente a maneira como os outros interpretam sua presença. Imagine alguém que sempre aceita qualquer convite, mesmo quando não quer ir alguém que muda sua opinião para concordar com o grupo, evita dizer o que realmente pensa para não criar desconforto ou deixa de expressar uma insatisfação porque tem medo de parecer difícil. No começo, essas atitudes parecem pequenas demonstrações de consideração. Porém, com o tempo, a pessoa pode começar a transmitir uma imagem de alguém que sempre se adapta, sempre cede e nunca ocupa espaço. E isso influencia diretamente os relacionamentos. As pessoas costumam construir percepções através dos padrões que observam. Quando alguém percebe que você nunca coloca limites, que sempre está disposto a resolver tudo e que dificilmente vai discordar, essa dinâmica pode criar uma relação desequilibrada. Você passa a oferecer muito, enquanto o outro lado pode começar a se esforçar cada vez menos. Talvez seja por isso que algumas pessoas sentem uma frustração difícil de explicar. Elas estão cercadas de pessoas, mas ainda sentem que não são verdadeiramente vistas. Elas ajudam, apoiam e demonstram cuidado, mas quando precisam de compreensão, percebem que poucos oferecem a mesma energia de volta. O mais curioso é que a perda de valor percebido não acontece porque você se tornou menos importante. Muitas vezes acontece porque você deixou de mostrar uma parte essencial da sua personalidade, seus limites, suas escolhas e sua individualidade. A confiança e o respeito dentro de uma relação não são construídos apenas pelo quanto você entrega, mas também pela forma como você se posiciona. Existe uma diferença entre ser uma pessoa gentil e ser alguém que tem medo de desagradar. A gentileza nasce de uma escolha, enquanto a necessidade constante de aprovação nasce de uma insegurança que faz a pessoa acreditar que precisa conquistar seu lugar o tempo inteiro. E quando esse padrão continua por muito tempo, ele pode afetar não apenas a forma como os outros enxergam você, mas também a forma como você começa a enxergar a si mesmo. Porque, em algum momento, surge uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer. Quantas partes da sua verdadeira personalidade você deixou de mostrar apenas para continuar sendo aceito? E a resposta para essa pergunta revela um dos conflitos emocionais mais profundos por trás da necessidade de agradar.
Mas para entender por que algumas pessoas sentem essa necessidade tão forte de agradar, precisamos olhar para uma camada mais profunda desse comportamento. Porque, na maioria das vezes, a vontade exagerada de ser aceito não começa nos relacionamentos atuais. Ela costuma nascer de experiências antigas que ensinaram, de alguma forma, que ser amado, reconhecido ou respeitado dependia da capacidade de agradar os outros. Talvez, em algum momento da vida, essa pessoa tenha aprendido que evitar problemas era a melhor forma de manter a paz. Talvez tenha crescido em um ambiente onde precisava medir as palavras, perceber o humor das pessoas ao redor ou fazer de tudo para não decepcionar ninguém. Com o tempo, esse comportamento deixa de ser apenas uma estratégia para uma situação específica e começa a se transformar em uma forma automática de viver. A mente humana tem uma capacidade impressionante de guardar experiências marcantes e criar caminhos de proteção. Quando alguém passa por situações em que se sentiu rejeitado, criticado ou ignorado, pode começar a desenvolver uma preocupação constante em evitar que aquilo aconteça novamente. É como se uma parte da mente estivesse sempre tentando prever o perigo antes que ele apareça. Por isso, uma pessoa pode receber um simples comentário de alguém e interpretar aquilo como uma ameaça ao relacionamento. Pode sentir culpa ao dizer não, mesmo quando está sobrecarregada. Pode se sentir responsável pela felicidade dos outros e acreditar que, se alguém ficou chateado, ela automaticamente fez algo errado. Esse padrão aparece muito no dia a dia. É aquela pessoa que revisa uma mensagem várias vezes antes de enviar porque tem medo de parecer fria. É alguém que aceita uma situação desconfortável no trabalho para não ser visto como complicado. É aquela pessoa que, depois de uma conversa, passa horas pensando: será que eu falei algo errado? Será que aquela pessoa ficou diferente comigo? O problema é que esse mecanismo foi criado para proteger, mas com o passar do tempo pode prender a pessoa em um ciclo onde ela sempre busca aprovação externa para sentir segurança interna. Ela começa a olhar mais para a reação dos outros do que para os próprios sentimentos. E existe uma consequência ainda mais profunda. Quando alguém passa muitos anos tentando ser aquilo que os outros esperam, pode acabar se afastando da própria identidade. Aos poucos, ela deixa de perguntar o que eu realmente quero e começa a perguntar apenas o que eu preciso fazer para continuar sendo aceito. É nesse ponto que surge uma mudança importante de percepção. O verdadeiro desafio não é simplesmente parar de agradar pessoas. O desafio é entender por que sua mente aprendeu que agradar era uma forma de se proteger. E quando essa raiz fica mais clara, começa a ser possível perceber um novo caminho, aquele em que você continua sendo uma pessoa cuidadosa, mas sem precisar desaparecer para manter alguém por perto. O momento em que você começa a observar esses padrões, em vez de apenas reagir automaticamente a eles, algo importante começa a mudar dentro da sua mente. Não acontece como uma transformação instantânea, nem significa que você vai deixar de se importar com as pessoas ou se tornar alguém frio e distante. A mudança acontece quando você passa a perceber que muitos comportamentos que pareciam naturais eram, na verdade, respostas aprendidas ao longo da vida. Talvez você sempre tenha acreditado que ser uma pessoa boa significava estar disponível o tempo inteiro, evitar qualquer tipo de desconforto ou fazer o possível para que ninguém ficasse decepcionado com você. Mas quando começa a analisar esse padrão com mais atenção, percebe uma diferença fundamental. Cuidar das pessoas é uma escolha saudável, mas abandonar a si mesmo para ser aceito cria um desequilíbrio emocional. A primeira mudança não está em mudar imediatamente suas atitudes. Está em mudar a forma como você interpreta aquilo que sente. Quando alguém demonstra insatisfação com você, isso não significa automaticamente que você fez algo errado. Quando alguém não concorda com sua opinião, isso não significa que você perdeu valor. Quando alguém se afasta, isso não significa que você precisa correr atrás tentando recuperar uma aprovação que talvez nunca tenha sido verdadeira. Essa nova percepção permite você comece a separar duas coisas que muitas pessoas misturam durante anos: rejeição e falta de compatibilidade. Nem todo mundo que não entende suas escolhas está rejeitando você. Nem toda pessoa que não valoriza seus esforços significa que você precisa se esforçar ainda mais para provar seu valor. Imagine uma pessoa que passou anos segurando suas próprias opiniões para evitar conflitos. Um dia, ela decide expressar o que pensa de forma respeitosa e percebe que algumas pessoas reagem de maneira diferente. No começo, isso pode causar desconforto, porque sua mente estava acostumada a buscar aprovação. Mas com o tempo, ela começa a perceber algo importante. Relações saudáveis não são construídas pela ausência de discordâncias, mas pela capacidade de existir com autenticidade.
A verdadeira mudança acontece quando você deixa de perguntar constantemente como posso fazer para que gostem de mim e começa a refletir essa relação também respeita quem eu sou. Essa simples mudança de pergunta altera completamente a maneira como você enxerga seus relacionamentos. Não se trata de deixar de ser gentil, parar de ajudar ou ignorar os sentimentos dos outros. Trata-se de entender que o seu valor não aumenta quando alguém aprova você e não diminui quando alguém não reconhece aquilo que você oferece. Porque no final, a pessoa que mais precisa reconhecer o seu valor antes dos outros é você mesmo. E quando essa consciência começa a crescer, você deixa de agir pelo medo de perder pessoas e começa a construir relações baseadas em escolha, respeito e equilíbrio. Você já percebeu que muitas das dificuldades que enfrenta hoje podem estar ligadas a padrões que acontecem dentro da sua própria mente, mas que você nunca aprendeu a compreender? Muitas pessoas passam anos repetindo os mesmos ciclos. Escolhem relações parecidas, reagem sempre da mesma forma, carregam inseguranças difíceis de explicar e sentem emoções intensas sem entender de onde elas realmente surgem. E o problema é que, quando você não entende o funcionamento da sua própria mente, acaba vivendo no automático. Você apenas reage aos acontecimentos sem perceber as crenças, memórias e padrões internos que influenciam suas decisões, seus relacionamentos e a maneira como enxerga a si mesmo. Por isso, existe material criado para quem deseja ir além das explicações superficiais e realmente desenvolver autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia. Um conteúdo que conecta psicoterapia, psicanálise e filosofia de uma forma prática e acessível, trazendo conceitos profundos sobre a mente humana, como os estudos de Carl Jung sobre inconsciente coletivo, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de reflexões inspiradas em Freud, Lacan, Winnicott e no taoísmo. A proposta não é entregar respostas prontas ou promessas impossíveis. É oferecer ferramentas para você compreender melhor suas emoções, identificar padrões repetitivos e criar uma relação mais consciente consigo mesmo. Porque muitas mudanças na vida começam quando você finalmente entende aquilo que estava acontecendo dentro de você há anos. O acesso ao Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está disponível no link do comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar exatamente essa compreensão sobre como sua mente influencia seus comportamentos sem que você perceba. Talvez a maior descoberta sobre esse comportamento não seja perceber que você tentou agradar demais, mas entender o motivo silencioso que estava por trás disso. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam conquistar espaço, provar valor ou manter todos ao redor satisfeitos para serem aceitas. Mas quando observamos esses padrões com mais atenção, percebemos que existe uma história acontecendo dentro da mente antes mesmo de qualquer atitude aparecer. A necessidade de aprovação, o medo de decepcionar e a dificuldade de colocar limites não surgem do nada. Eles fazem parte de uma construção emocional formada por experiências, interpretações e momentos que ensinaram você a enxergar determinadas situações de uma maneira específica. E talvez a questão mais profunda não seja sobre agradar ou deixar de agradar. Talvez seja sobre quantas vezes você deixou de mostrar quem realmente era para manter uma conexão, evitar um conflito ou garantir que alguém permanecesse por perto. Porque existe uma diferença entre ser lembrado pelo cuidado que você oferece e ser reconhecido pela pessoa que você é. Uma está ligada ao que você entrega. A outra está ligada à sua presença, à sua identidade e à forma como você ocupa seu próprio lugar nas relações. Quando começamos a perceber esses padrões, algo muda silenciosamente. As mesmas situações continuam existindo, as mesmas pessoas continuam ao redor, mas a maneira como interpretamos aquilo deixa de ser exatamente a mesma. E no fim, talvez a pergunta mais importante não seja por que algumas pessoas não valorizam tudo aquilo que eu faço, mas sim, o que dentro de mim fez com que eu acreditasse que precisava fazer tanto para ser valorizado. Essa é uma reflexão que revela muito mais sobre a nossa própria mente do que sobre o comportamento dos outros. E muitas vezes, é justamente quando começamos a compreender aquilo que acontece dentro de nós que passamos a enxergar nossas relações de uma forma completamente diferente. Se você chegou até aqui, significa que você realmente busca entender melhor a sua mente e os padrões que influenciam sua vida. Se esse vídeo trouxe alguma reflexão importante para você, deixe seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo sobre psicologia, comportamento humano e emoções. Também aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque novos vídeos são publicados para ajudar você a compreender melhor seus pensamentos, suas relações e a forma como você reage ao mundo ao seu redor. E eu quero saber de você.
Se você assistiu até o final, comente a palavra consciência aqui embaixo. Esse comentário mostra que você faz parte das pessoas que estão buscando entender não apenas o comportamento dos outros, mas principalmente a própria mente. Agora, continue essa jornada assistindo ao vídeo que está aparecendo no card, porque ele se conecta diretamente com esse tema e pode revelar outros padrões psicológicos que muitas pessoas carregam sem perceber. E não deixe de conferir também a nossa playlist sobre psicologia e comportamento humano, onde você encontrará uma sequência de conteúdos para aprofundar ainda mais sua compreensão sobre emoções, relacionamentos e a mente humana.